Olá, meus amigos. Obrigado por acessarem o canal Segredos da Mente e participarem do programa Perguntas e Respostas. Hoje são 16 de abril de 2020 e vamos dar início à gravação respondendo a seguinte pergunta. Fábio, o senhor fez comentários sobre densidade energética, afirmando que esta densidade promove a diferença entre o plano da matéria e o plano espiritual. Tem como detalhar esse conceito? Ok. Esta resposta, necessariamente, ela vai ter que ser dada em vários vídeos, para que realmente vocês possam entender e acompanhar o desenvolvimento de todo um raciocínio, porque ela é muito profunda. Eu vou, então, iniciar a gravação fazendo e colocando alguns conceitos necessários. É importante, então, que a gente volte no tempo, ou seja, conhecer a história. O que é que nós temos em nossas mãos para entender tudo isso? O que é que a humanidade possui? Em termos de relatos, conhecimentos bíblicos, uma série de outros documentos que hoje a humanidade apoia e, com base nisso, tem as suas crenças. E essa resposta, esse conteúdo que nós vamos procurar transmitir, ele vai seguir essa linha, ou seja, o princípio. Então veja bem, eu vou chamar isso aqui do primeiro módulo, e para que eu possa desenvolver claramente um conceito e expor as minhas ideias. Então o ponto de partida vai ser a Bíblia. E o ponto de partida, o início de tudo, é Gênesis, que vocês já conhecem, eu não vou ficar repetindo isso, mas a criação, né? O que era o princípio? O alfa e o ômega. Então veja bem, parte-se então, com base na própria Bíblia, que houve a criação. Há quanto tempo? Não vamos nos preocupar com isso. Mas é importante essa colocação, porque nós temos que ter um ponto de partida. E é esse ponto de partida, é nesse ponto que eu quero apoiar o que eu vou dizer. Então a primeira coisa é entender o que é Deus. A gente fala tanto em Deus, mas o que vem a ser isso? Então Deus, no nosso entendimento, é uma consciência suprema. E essa consciência suprema, eu vou fazer a seguinte colocação. Ela é formada, ou seja, a sua estrutura, ou seja, a sua fisiologia. Eu vou usar esses termos porque eu não encontro outros termos para definir algo supremo. Mas, neste caso, o importante é que vocês entendam a minha linguagem. Então, Deus é essa consciência suprema. A sua estrutura, fisiologia, é formada por dois elementos.
eu vou começar a trilhar o caminho também de conceitos da teoria de sistemas. Então, Deus é formado por dois elementos, essa consciência suprema. O primeiro elemento nós chamamos então do princípio inteligente. E o segundo elemento nós chamamos de energia primordial. Ok? Bem, a partir de agora eu posso fazer algumas outras colocações que vai ficar mais fácil. A sua pergunta falava sobre afirmações que eu fiz com relação à densidade energética. Ok. Então, nesse momento, me permite dizer o seguinte: esta energia primordial, ao qual eu me referi em vídeo anterior, né, eu vou chamá-la também de matéria-prima. O que significa isso? Então, nós temos a consciência suprema, ela é a simbiose de duas energias, uma é o princípio inteligente e a outra energia primordial. O princípio inteligente, por si só, ele define a si mesmo. E a energia primordial, o termo mais adequado que eu achei, que é justamente a energia que realiza, concretiza a ação do princípio inteligente. Está claro isso? Então, no momento em que o ser supremo, a consciência suprema, ela manifesta qualquer coisa, não importa, mas ela é a consciência suprema. Aquilo que ela manifestou em nível de consciência se concretiza através da energia primordial, que executa, elabora, transforma, ou seja, criou uma realidade. Então, esses conceitos, eu quero que eles realmente fiquem claros para vocês. Ok? Bem, então dando sequência a isso, e eu já disse que essa energia primordial, ela tem a conexão com aquilo que eu disse, que é a densidade energética. Ou seja, a energia primordial, ela tem uma densidade energética, que densidade zero. É a forma mais pura da energia. Agora, dentro desse conceito, então, a consciência suprema, ela toma uma decisão, ou seja, eu quero criar algo que passou a chamar de meus filhos. Por que ela chamou isso? O que ela estava criando, de meus filhos? Porque estes seres estavam saindo de si mesmo. Então, anteriormente, nós tínhamos dois elementos no sistema. A consciência suprema era energia primordial primária e o princípio inteligente. A partir dessa decisão da consciência suprema, surge um terceiro elemento,
os filhos do Criador, os filhos de Deus. Bem, surgiu então 3 elementos, ou estão presentes nesse novo sistema, mais um elemento, formado de 3 elementos. Está claro isso? Então a nossa história, ela começa a partir daí. Essa concepção de Deus e como era o sistema nos primórdios. Analisando isso agora, eu quero conduzir vocês a um raciocínio. O sistema que foi criado, que existia, desses 3 elementos, esse sistema estava em perfeito equilíbrio. Equilíbrio total. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer é que os filhos do Criador tinham a mesma capacidade e competência de quem? Do Criador. Então, deu a cada um dos seus filhos aquilo que ele tinha de melhor de si. E são chamados de filhos, como eu já disse, porque saiu do próprio Criador, a própria essência do Criador. E foi dado a esses filhos algo muito valioso e importante, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, é um sistema em perfeito equilíbrio, em que a consciência suprema e os seus filhos e a energia primordial, em perfeita simbiose, existiam. Então, essa história, todo o nosso trabalho que começou tentando entender isso, começou por volta de 2004, mais ou menos, nós estamos falando de 16 anos, começamos a trabalhar esses conceitos que eu expus aqui para vocês, para que a gente pudesse aprofundar nesse universo, seja o plano espiritual, seja o plano da matéria, não importa. Se nós não entendêssemos isso e aceitássemos isto que eu expus a vocês como sendo a nossa verdade, eu diria, você não tinha como chegar a lugar nenhum. Então, por que é importante conhecer essa história? Ter esses conceitos claros e aceitá-los como verdade. Nós aceitamos. Não quer dizer que isto é uma verdade absoluta. Longe disso. É mostrar a vocês a nossa linha de raciocínio e por que fazemos determinadas afirmações hoje. Tá claro, então? Bem, então nesse primeiro módulo, eu quero que fique registrado isso e eu vou fazer o segundo módulo e vou apresentar a vocês em outra gravação, para ficar fácil de vocês analisarem, estudarem e refletirem sobre tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Tudo ok? Então, eu agradeço a atenção e até o próximo encontro, tá? Muito obrigado e um grande abraço.